Olá, eu sou a Aline, sou enfermeira do Serviço de Educação Permanente em Saúde do Hospital Federal Cardoso Fontes e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escala de Fugolin. Então, dando início, o dimensionamento da equipe de enfermagem é a etapa inicial para o provimento de profissionais. E para a gente realizar o dimensionamento, a gente precisa classificar o nosso paciente de forma sistemática. É essencial que o enfermeiro utilize ferramentas que vão auxiliar na gestão da assistência e possibilitar a avaliação do nível de complexidade do paciente, assim como a carga de trabalho de enfermagem. E para isso a gente precisa utilizar um sistema de classificação dos pacientes, que nada mais é do que uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, com o objetivo de estabelecer o tempo dispendido no cuidado direto e indireto, bem como o quantitativo de pessoal para atender as necessidades do paciente. Isso porque os pacientes eles não demandam a mesma intensidade de cuidados de enfermagem. Então, nós temos vários instrumentos já validados na nossa literatura sobre sistema de classificação de pacientes. Isso vai depender também de quem é essa clientela, do local que essa clientela se encontra, do nível de complexidade. Então, a gente tem escalas, sistemas de classificação já validados para a população de UTI adulta, de saúde mental e psiquiatria, de clínica médica, cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pediatria e berçário, dependentes de álcool e drogas. Então, aqui eu trouxe alguns, estão alguns listados, se vocês tiverem interesse depois de procurar. Hoje o nosso foco vai ser a escala de Fugolin. Então, a Fugolin, ela tem duas escalas. Ela tem uma versão de 94, que foi a primeira versão. Nessa versão, ela aborda 9 áreas do cuidado. Estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutico. Já em 2007, ela apresenta uma proposta de complementação com mais 3 áreas do cuidado: integridade cutâneo-mucosa / comprometimento tecidual, curativo e tempo na realização de curativo. Então, deixei aqui uma frase: a escala de Fugolin ela tem como função classificar o paciente quanto ao grau de dependência em relação à enfermagem de acordo com o seu score, e a gente vai ver aqui mais à frente. Esse aqui é um impresso utilizado na nossa instituição, tá? Então, a gente vê aqui nessa primeira coluna a listagem das áreas do cuidado, que a gente acabou de falar, e logo aqui as opções com os seus valores atribuídos. Então, a gente tem opções que vão pontuar de 4 até 1. Então, vamos ler aqui. Estado mental. O paciente está inconsciente? Se tiver, a gente vai atribuir o valor 4 a essa área do cuidado. Tá? Ela é bem prática, ela é bem simples de ser realizada. Isso aqui a gente faz na nossa avaliação de enfermagem, né? Quando a gente passa para avaliar o nosso paciente. Então, período de inconsciência. Esse paciente apresenta períodos de inconsciência, é um paciente que tem períodos de desorientação, é um paciente orientado no tempo e no espaço, então, a depender, a gente vai fazer aqui, vai atribuir um valor. Com relação à oxigenação, o paciente está em ventilação mecânica, ele faz uso contínuo de máscara ou catéter de oxigênio, ele faz uso intermitente de máscara ou catéter de O2, ou é um paciente que não depende de oxigênio. Com relação aos sinais vitais, eu preciso fazer um controle menor ou igual de 2 em 2 horas, um controle de 4 em 4 horas, ou um controle de 6 em 6 horas, ou ainda um controle de 8 em 8 horas. Com relação à motilidade, é um paciente incapaz de movimentar qualquer segmento corporal, a mudança de decúbito ela precisa ser realizada pela enfermagem. É um paciente que tem dificuldade para movimentar segmentos corporais, a mudança de decúbito é auxiliada pela enfermagem. É um paciente que apresenta limitação de movimentos? Ou é um paciente que movimenta todos os segmentos corporais? Com relação à deambulação, é um paciente restrito ao leito? Ele usa cadeira de rodas? Ele necessita de auxílio para deambular? Ou é um paciente ambulante? Com relação à alimentação, ele se alimenta através de catéter venoso central, através de sonda gástrica ou enteral, pela boca com auxílio, ou é um paciente autossuficiente? Já na área do cuidado corporal, é um paciente que ele necessita de banho no leito, higiene oral realizada pela enfermagem? Ele toma banho de chuveiro e a higiene oral é realizada pela enfermagem? É um paciente que toma banho de chuveiro e a higiene oral é realizada com auxílio? Ou é um paciente autossuficiente? Com relação à eliminação, é um paciente que utiliza cateter vesical?
ele usa comadre ou realiza as eliminações em fralda? Ele usa vaso sanitário com auxílio ou um paciente autossuficiente? E com relação à terapêutica, um paciente que faz uso de drogas vasoativas, ele está fazendo HIV contínua, é HIV intermitente, ou um paciente que está sendo medicado através da via intramuscular, oral ou sonda nasoenteral. Então, é uma escala super simples. A gente, na avaliação dos nossos pacientes, a gente consegue determinar as áreas, as pontuações das áreas do cuidado, a gente vai somar e vai chegar a um score. E aí, esse score, a gente vai classificar o nosso paciente. Se a pontuação estiver entre 9 e 14, é um paciente que eu vou classificar em cuidados mínimos. Se o score que estiver entre 15 e 20, cuidado intermediário. Entre 21 e 26, cuidado de autodependência. Entre 27 e 31, cuidado semi-intensivo. E acima de 31, cuidado intensivo. E com relação à escala de Fugolin de 2007, que é a escala que eu falei um pouquinho mais lá na frente, que ela apresenta a proposta de incorporar mais 3 áreas do cuidado: integridade cutânea mucosa / comprometimento tecidual, curativo e tempo na realização de curativo. E só a título de conhecimento, ela surgiu a partir de devolutivas de enfermeiras de uma clínica cirúrgica que identificaram que o instrumento de 94 ele não contemplava essas áreas do cuidado que demandam uma quantidade elevada de horas de enfermagem, né, na avaliação dos pacientes, na realização dos curativos. Então, vem essa segunda versão da escala com a proposta dessa implementação dessas 3 áreas do cuidado. É um artigo que foi publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, que vocês podem acessar através desse QR Code. O título dele é justamente Sistema de Classificação de Pacientes, proposta de complementação do instrumento de Fugolin et al. E Fugolin é uma das autoras, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui só nas dimensões. Então, na área do cuidado, integridade cutânea mucosa / comprometimento tecidual, o que a proposta dessa nova escala lá traz? É a mesma, ela é complementar, tá, gente? Então, vai utilizar a mesma pontuação, de 4 a 1. O paciente tem presença de solução de continuidade da pele, com destruição da derme, epiderme, músculos e comprometimento das demais estruturas de suporte, como tendões e cápsulas. É um paciente que apresenta eviscerações, ele pontuaria 4, tá? Presença de solução de continuidade da pele envolvendo tecido subcutâneo e músculo. O paciente tem incisão cirúrgica, tem ostomia, tem dreno. Paciente que pontuaria 3. Tem presença de alteração da cor da pele, quimose, perimia, ou presença de solução de continuidade da pele envolvendo a epiderme, derme ou ambas, pontuaria 2. O paciente tem a pele íntegra, pontuaria 1. Com relação ao curativo, é um curativo que é realizado 3 vezes ao dia ou mais pela equipe de enfermagem? É um curativo realizado 2 vezes ao dia pela equipe de enfermagem? É um curativo realizado 1 vez ao dia pela equipe de enfermagem? O paciente não tem curativo, ou a limpeza da ferida, incisão cirúrgica, é realizada pelo próprio paciente durante o banho. Com relação ao tempo utilizado na realização dos curativos, é superior a 30 minutos, entre 15 e 30 minutos, entre 5 e 15 minutos, ou o paciente não tem curativo, ou a limpeza da ferida também é realizada durante o banho. Então, quem tiver interesse de acessar esse artigo para ter conhecimento, vale super a pena. E lembra que eu falei lá no início que para a gente dimensionar o quadro, né, o quantitativo dos profissionais de enfermagem, a gente precisa classificar os nossos pacientes? Então, só a título de curiosidade, a gente tinha uma resolução, que era a Resolução 543 de 2017, que ela estabelecia os parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos serviços / locais em que são realizadas as atividades de enfermagem. Essa resolução ela foi revogada pela Resolução 743 desse ano, de 2024, e o que a gente tem em vigência nesse momento é o parecer normativo número 1 de 2024. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Justamente para ratificar a importância da gente classificar os nossos pacientes, utilizar um sistema de classificação de paciente validado, como é a escala de Fugolin, tá? Porque no parecer, para a gente ter a proporção profissional paciente, para a gente chegar ao quantitativo de horas ideais de assistência de enfermagem, a gente vai ter sempre como ponto de partida o grau de dependência dos pacientes, que a gente só consegue com um sistema de classificação de pacientes.
Então, eu fiz um quadro resumo para vocês. Pacientes de cuidados mínimos. Como é que eu consigo chegar a essa classificação? Novamente, com o sistema de classificação de pacientes. Então, o que a gente considera os pacientes de cuidados mínimos? Qual o perfil desse paciente? É um paciente estável, sobre o ponto de vista clínico e de enfermagem, e autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. É um paciente que demandaria 4 horas de enfermagem. E quando a gente fala de proporção profissional-paciente, a minha equipe, o ideal é que fosse composta por 36% de enfermeiros e 67% de técnicos e auxiliares de enfermagem. Com relação a cuidados intermediários, né? A paciente classificado como cuidado intermediário. Qual é o perfil desse paciente? É um paciente estável sobre o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Quando a gente fala sobre horas de assistência, o paciente que demandaria 6 horas de enfermagem, isso sempre considerando as 24 horas, tá, gente? E relação a proporção profissional-paciente, minha equipe deveria ser composta por, no mínimo, 33% de enfermeiros e 67% de técnicos e auxiliares de enfermagem. Paciente de alta dependência. Paciente crônico, incluindo de cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Paciente que demandaria 10 horas de enfermagem e proporção profissional-paciente, no mínimo 36% de enfermeiros e 64% de técnicos ou auxiliares de enfermagem. Cuidado semi-intensivo, paciente passível de instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. Demanda também de horas de enfermagem, 10 horas, proporção profissional paciente, 42% de enfermeiros e 58% de técnicos auxiliares de enfermagem. Já o paciente classificado como cuidado intensivo é um paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. Já é um paciente que demanda 18 horas de enfermagem e, com relação à minha equipe, deveria ser composta por 52% de enfermeiros e 48% de técnicos e auxiliares de enfermagem. E aqui, novamente, ressaltando a importância da classificação, da utilização de um sistema de classificação dos pacientes, essa aqui é a equação para o cálculo do dimensionamento de pessoal, que a gente encontra no parecer normativo 01 de 2024 do COFEM. Então, aqui, meu quadro de pessoal, eu vou considerar a classificação dos pacientes, horas de enfermagem, tá? Dias da semana, índice de segurança técnica e carga horária semanal desses profissionais. Então, assim, se a gente não tiver a classificação dos pacientes, a gente não consegue dimensionar o nosso quadro de profissionais de enfermagem. A gente vê que PCM, o que quer dizer? Paciente de cuidado mínimo. PCI, paciente de cuidado intermediário. PCAD, paciente de cuidado de alta dependência. PCSI, paciente de cuidado semi-intensivo. PCIT, pacientes de cuidado intensivo. Então, como eu falei, sem a classificação dos pacientes, a gente não consegue calcular o nosso quadro de profissionais ideal. Aqui a gente consegue ver a aplicabilidade daquela fórmula. Esse exercício ele foi retirado do parecer 01 de 2024, lá tem outros exercícios também, para quem tiver interesse de consultar, mas só para a gente, novamente, mostrar que sem a classificação dos pacientes, né, sem utilizar, no caso aqui, a nossa escala de Fugulin, a gente não consegue estimar a necessidade dos profissionais. Então, ele traz um problema, unidade de pediatria com 26 leitos e taxa de ocupação de 75%, cujo sistema de classificação de pacientes revelou que 20 deles são de cuidados intermediários e 6 de cuidados semi-intensivos. A carga horária semanal desses profissionais é de 40 horas. E ele pergunta, quantos profissionais seriam necessários? A gente aplica a fórmula, no objetivo aqui da nossa conversa, mas o que importa para a gente nesse momento é aqui embaixo. Então, ele traz a prevalência dos pacientes de cuidados intermediários, né? A gente viu que aí o maior número são de pacientes de cuidados intermediários, que são 20, e 6 de cuidados, semi-intensivos.
Então, aqui, quando a gente vai calcular a proporção, como eu mostrei naquele quadro anterior, quando a gente fala de pacientes de cuidados intermediários, no mínimo 33% da minha equipe ela deve ser composta por enfermeiros. Então, eu cheguei aqui num quadro de pessoal de 27, eu precisaria de 27 profissionais. Desses 27, então, 33% precisam ser enfermeiros. Então, na minha equipe, eu preciso, né, de acordo com o problema apresentado, de 9 enfermeiros e de 18 técnicos de enfermagem. Aqui eu trouxe um outro exemplo, tá, da aplicação da escala de Fugolin. É um artigo que foi publicado na revista da Escola de Enfermagem da USP, um artigo bem interessante também. Quem tiver interesse de ler na íntegra. Qual foi o objetivo desse artigo? Descrever a utilização da escala de Fugolin para a classificação de pacientes pediátricos internados em uma unidade respiratória como subsídio para a alocação de recursos humanos diante do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. É um relato de experiência e ele traz aqui que a coleta de dados foi realizada em prontuário, no hospital infantil, em Curitiba, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? E aí, como resultado, entre fevereiro a maio de 2022, a porcentagem dos pacientes categorizados em cuidados mínimos e intermediários decaiu de 53% e 11,4%, respectivamente, ao passo que os de cuidados de alta dependência e semi-intensivos expandiram, aumentaram 31,2% e 84,2%. E o que isso quer dizer? Eu tenho como estabelecer um número adequado de profissionais para garantir uma assistência de qualidade e livre de riscos aos nossos pacientes. Então, eu espero que tenha ficado claro a importância da gente realizar a classificação dos nossos pacientes através de um instrumento validado, como eu disse no nosso caso aqui, né? A gente está abordando a escala de Fugolin, que isso não seja uma atividade de enfermagem mecanizada, automatizada, mas que vocês possam entender toda a necessidade dessa ação, desse cuidado, dessa atividade, para que a gente possa realmente ter uma classificação de complexidade, de nível de dependência fidedigna dos nossos pacientes, e embasar também a necessidade, os parâmetros mínimos de cuidados, né? A necessidade real dos profissionais de enfermagem. Essas foram as referências que nós utilizamos para essa conversa de hoje. Muito obrigada.